Estamos de volta e a entrevista de hoje é com o Dr. Augusto Castilho, patologista e diretor comercial da Unimed. Só conferir. Muito boa noite para vocês da nossa Band Manaus, onde nós estamos todos os domingos às 23h30 e muito boa tarde para você da NET, canal 21, onde nós estamos todas as quintas-feiras às 17h30. Nós estamos na Adega do Bernardino. A gente se enche de orgulho quando fala da Adega do Bernardino, porque é um lugar que você tem uma comida de primeira, saboreia vinhos excelentes, além dos vinhos portugueses, italianos, chilenos, espanhóis e argentinos, agora também com cervejas portuguesas. Você vai degustar só aqui no Bernardino a tradicional cerveja portuguesa que vocês estão vendo aí. Então, Bernardino sempre inovando para fazer com que a sua noite, o seu happy hour, seja de muito bom gosto. Mas Bernardino, aquele bacalhau que a gente sempre recomenda a todas as pessoas, e agora com uma novidade, um bacalhau à brasileira. É a cozinha portuguesa se adequando à cozinha brasileira. Então você tem um bacalhau com leite de coco, com verduras, e olha, gente, vocês precisam provar. Mas é só bacalhau? Não. Bernardino também tem o seu carneiro a ribatejo, filé de carneiro também, que é maravilhoso, aberto de terça a sábado para o jantar, e agora a partir de novembro, Bernardino vai abrir de terça a sábado para o almoço e jantar. Então, sexta-feira, almoço e jantar, domingo, o almoço com aquele atendimento nota 10 de toda a equipe do Bernardino. Então, hoje a gente tem a honra e o prazer de estar mais uma vez com o Dr. Augusto Castilho, patologista e diretor comercial da Unimed. Nós vamos falar de Unimed, nós vamos falar dos novos planos, nós vamos falar das novas coisas dentro da Unimed. Então, muito obrigado pela gentileza de estar conosco. Eu sei que o senhor fez aí um esforço bastante grande para estar aqui neste horário, mas a gente fica envaidecido quando tem este aporte, quando tem esta resposta. Doutor, as novas normas do ANS, o que mudou no contexto para o consorciado, para o cliente, para o cooperado? Bem, boa noite, telespectadores, boa noite, Edson. Boa noite. As normas da ANS, elas estão sendo editadas com uma frequência cada vez maior, e elas visam adequar a relação entre as operadoras de saúde, os usuários e os prestadores. E a Unimed Manaus pode se orgulhar de que ela vem cumprindo sempre as determinações. Então, todos os esforços são envidados para atender os nossos usuários no sentido das normas serem cumpridas. O que é que mudou, doutor? Não mudou muita coisa qualitativamente, as mudanças mais quantitativas. A ANS esse ano ampliou o rol de procedimentos. Só explicando, o rol de procedimentos é o conjunto, a lista das atividades, dos atos médicos que estão cobertos pelo plano. Quem determina isso é a ANS atualmente, porque os contratos todos são regulamentados. Existem contratos antigos de usuários que não quiseram mudar de plano e esses não estão cobertos pelas determinações. Mas então, ainda há a possibilidade desse usuário fazer isso. A Unimed tem o máximo interesse em que os usuários mudem de plano e façam um plano regulamentado. E existe uma condição especial para isso, doutor? A gente procura dar desconto em relação à tabela, facilitar na medida do possível, mas claro que esses planos não podem ter o mesmo valor. Eles são necessariamente mais caros que os planos regulamentados, claro, são mais caros que os também antigos, em função claro. disso, ele vai ter uma área de cobertura muito maior, né? E houve o aumento do rol de procedimentos, né? E também o aumento do número de consultas possíveis em alguns serviços paramédicos, como fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional. Isso sem falar da fisioterapia, né? E a fisioterapia. Mas a fisioterapia já era coberta pelo plano antes. Mas era um pouco restrito, né? Hoje não, né? Não, a fisioterapia não tem as restrições.
Doutor, e o que a Unimed fez em função dessa mudança da ANS, dessa coisa que a ANS impôs praticamente para todos os planos de saúde? Bom, em relação a Manaus, felizmente já conta com prestadores para atender a imensa maioria do rol de procedimentos. Então nós não temos muita dificuldade nisso. Um ou outro procedimento, como o PET scan, por exemplo, que não tem em Manaus, né? Então é necessário que o usuário se desloque para outra cidade para fazer. Mas não, o procedimento está coberto. Nós oferecemos sem dúvida. Doutor, e com em relação, só interrompendo um pouco, em relação como falamos da fonoaudiologia, nós simplesmente aumentamos a quantidade de profissionais contratados para atender a demanda. Hoje que é muito complicado também, né? Porque a gente tem alguns problemas com a área, com algumas áreas, algumas especialidades ainda tem algumas dificuldades para ser atendido. Exato. Como, por exemplo, nutrólogos. Tem poucos dentro credenciados, né? Não, mas não só credenciados, Edson, mas também na cidade. Aquelas especialidades que tem muito poucos profissionais na cidade, consequentemente teremos também menos na Unimed, né? Porque nem todos são da Unimed. E isso inevitavelmente gera uma superlotação do consultório dos profissionais, que apesar dos esforços que eles fazem para atender, é impossível, né? Não gerar uma fila, né? Uma espera. Com certeza. A gente procura amenizar isso, detectando os casos são mais urgentes, conseguindo marcações de consultas mais breves, né? Então, a gente procura equacionar da melhor maneira possível. Okay. Doutor, em função disso, qual é o plano de expansão comercial dentro da Unimed, em função dessas novas normas, dessa abrangência maior que passou a ter a Unimed, onde passou a atender um pouco mais determinados procedimentos que antes alguns clientes não estavam regulamentados, como você chama, para usufruir disso. E qual é a expansão comercial que a Unimed pensou nesse ponto? Temos de pensar em dois aspectos. Uma expansão de estrutura, exatamente para dar suporte a uma expansão comercial. Nós temos interesse em aumentar o nosso número de clientes, de usuários, mas nós temos também de expandir a estrutura para oferecer um serviço adequado. Há um grande projeto nosso do hospital, ainda não foi iniciado, o terreno existe, mas não foi iniciado ainda, o projeto está pronto também. Mas enquanto não começamos o hospital maior, nós estamos adequando as estruturas existentes. Então, reforma no hospital, ampliação no hospital, um novo pronto-socorro deve começar em breve a construção. Né, para adultos? Para adultos, que é um ponto realmente de dificuldade nossa, né, porque a demanda é grande. E também a central de consultórios que já está em funcionamento. Funcionando. Estamos colocando cada vez mais colegas lá para atender, porque ainda tem horário ocioso, né, ainda tem salas ociosas. Então vamos colocando cada vez mais colegas lá para atender exatamente essa especialidade, a preferência, para as especialidades onde há dificuldade, você falou desse atendimento, tipo endocrinologia, tipo nutrologia, reumatologia, onde existem poucos profissionais. Lentamente nós estamos conseguindo ocupar esses consultórios e aumentar a capacidade de atendimento. Ou seja, em outras palavras, aquilo que você não consegue no consultório normal, você pode ir à central de atendimento da Unimed, onde tem lá profissionais prontos para te atender também. Exatamente. Você pode fazer isso através do que telefone? Mais, 3212 2000. 3212 2000. Você pode fazer o seu agendamento através da central Unimed. Doutor, e os valores com essas mudanças da ANS? Mudou muito? Como é que ficou? Como é que a Unimed hoje pensa num plano que pode adequar a situação financeira de cada um? Como é que ficou isso? Pode, nós temos os planos de referência, os planos padrão, que são comercializados, continuam sendo,
E nós estamos em fase de registro junto à ANS de novos produtos, exatamente como ampliar o leque de ofertas, né? Entre eles destacam-se de coparticipação. A coparticipação cobra-se uma pequena taxa por cada vez que há um procedimento, uma consulta, um exame, mas não é um percentual, vale a pena frisar isso, é uma taxa, né? Essas taxas são módicas. Isso nos permite baixar significativamente o preço do plano. E eu creio que é possível, portanto, atender uma parcela da população com poder aquisitivo menor. Gente, infelizmente nosso tempo é pequeno para um assunto tão amplo como é esse caso da Unimed. Mas a gente vai fazendo assim, de pouquinho em pouquinho nós vamos conseguindo passar para vocês tudo que a Unimed está preparando, tudo que a Unimed está pensando, porque principalmente toda a direção da Unimed pensa no seu bem-estar e no que há de melhor para você. Então, doutor, só nos resta dizer o nosso muitíssimo obrigado pela gentileza do senhor estar conosco mais uma vez e abrimos os nossos microfones para tantas quantas vezes o senhor assim o desejar. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, poder ter acesso ao público, né, aos telespectadores que assistem o seu programa, e agradecer a sua gentileza de nos convidar. Ficamos por aqui então. Nos encontramos na próxima quinta-feira, às 17h30, no seu canal 21 da NET Cidade e no domingo, às 23h30, na sua Band Manaus. Até lá!